Então, amarelo, amarelando e amarelou. Vamos falar sobre um assunto maduro. E o assunto de hoje é: me frustrei. E agora? Frustração. Me frustrei. E agora? Por que é importante falar de frustração na realidade que nós vivemos hoje? Primeiro, porque a maneira como nós vivemos nos dias atuais é bem diferente da forma como a gente vivia 50, 60, 70 anos atrás. Os dias atuais, isso eu vou te falar agora, os estudiosos, os filósofos, eles trazem algumas marcas, algumas características da maneira de viver, de pensar, de ser dos nossos dias. Uma delas é o consumismo. Nós vivemos em uma sociedade do consumo. O consumir se tornou algo tão importante para nós, que quando nós perdemos o poder de consumo, nós nos frustramos. Quando nós perdemos a oportunidade de consumir, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados. Nossa sensação de prazer, de bem-estar, de realização está muito associada ao nosso poder de compra. Tanto é que tem dias do mês que a gente está muito mais feliz do que outros, né? Começo de mês, ou perto de onde a gente recebe o nosso salário, a gente fica numa alegria. Oh, glória, Deus é bom, é lindo, e adora o Senhor por todas as coisas. Agora o dia que está no final de mês, ainda assim, atrasa o pagamento alguns dias. Oh, Deus, me ajuda, Senhor, a permanecer firme na fé. Por causa do consumo, a gente perde poder de compra. Outra coisa que marca os dias atuais é o que a gente chama de hedonismo. O que é o hedonismo? Palavra estranha que a gente não está acostumado a usar no nosso dia. Mas hedonismo significa uma pessoa que vive a partir do prazer. Tem o prazer como lema de vida, tem o prazer como objetivo, como parâmetro de vida. E a nossa sociedade é marcada por isso. As pessoas, elas entram em amizades pensando: o que essa amizade pode me trazer de prazer, de benefício? Viver de forma sacrificial nos nossos dias é algo muito difícil. Altruísta, viver de forma a querer o bem do outro, peraí, isso está associado a algum tipo de retorno que eu posso ter, e associado a meu próprio bem-estar e meu próprio prazer, de forma que se eu tenho que aguentar algum tipo de desconforto, isso eu rejeito, isso é insuportável para mim. Outra coisa que marca os nossos dias é o relativismo. O que é o relativismo? Tudo é relativo. Então as verdades absolutas que a gente acreditava, hoje já não são tidas como tão verdadeiras assim. Não, peraí, tudo é relativo, tudo depende de quem está falando, tudo depende da situação, do contexto. E no final das contas a gente vai vivendo uma realidade onde, se tudo é relativo, eu consigo negociar várias coisas, até a própria vida. Uma outra marca dos nossos dias é a permissividade. Tudo é permitido. As pessoas estão vivendo cada vez mais para experimentar e experimentar sensações novas, sensações diferentes, porque já que tudo é permitido, eu tenho que desfrutar da vida, eu tenho que aproveitar a vida. Olha aí, tudo é permitido, e olha a associação com o hedonismo, busca de prazer, é um prazer a qualquer custo. Isso tudo gera também uma sociedade que é marcada pelo imediatismo. A geração fast food, a geração onde, se a gente tem que esperar algo, é muito difícil. Nós procuramos os restaurantes que servem as comidas mais rápidas. Nós procuramos os aparelhos de telefone que são mais velozes. Nós procuramos a rede de internet que é mais veloz. Nós queremos tudo para ontem. Nós estamos ficando sem saber esperar. O que é o resultado disso tudo que a gente está falando? Uma sociedade que está cada vez mais ansiosa, e uma sociedade que está cada vez mais intolerante à frustração. O que significa uma sociedade intolerante à frustração? Uma sociedade que não sabe sofrer, porque tudo aquilo que eu quero eu tenho. O dia em que eu não tenho, aquilo se torna um absurdo, aquilo se torna insuportável para mim. Uma sociedade que não aprendeu a sofrer. E meu irmão, pasme você, quanto mais novo, mais difícil se torna o sofrimento.
Nós vemos no nosso meio algumas pessoas que são mais velhas. Essas pessoas vivenciaram uma realidade de vida diferente, totalmente diferente da realidade de vida das minhas filhas, que têm 8, 5 e 3 anos. Os nossos avós, os nossos pais batalharam, lutaram para conquistar muita coisa na vida. Quando a gente olha as crianças de hoje em dia, elas têm privilégios, elas têm um cuidado, elas têm uma proteção que é muito mais rebuscada, que traz muito mais conforto, que traz muito mais privilégios. Orestes, isso é errado? Não, que bom que nós estamos fornecendo para as nossas crianças mais bem-estar. Elas precisam disso. O problema é quando nós não ensinamos a nossa geração a sofrer, a passar pelas aflições, a passar pelas frustrações, pelas tristezas. Se você está sempre acostumado com alegria, o dia que você sentir o mínimo que seja de tristeza, você vai achar aquilo extremamente difícil. Por isso que hoje nós vemos problemas similares aos de 50 anos atrás. E nos dias de hoje, isso traz um desdobramento catastrófico. E há 50 anos atrás, as pessoas se recuperavam disso de uma forma muito mais rápida. Não que seja menos sofrido, mas a capacidade de resistência parece que era maior. E aí por isso que nós estamos falando hoje nesse contexto de Setembro Amarelo. Me frustrei, e agora? Eu, parte de uma sociedade que não sabe lidar com a frustração, que não sabe lidar com o sofrimento, estou frustrado, e agora? Meu irmão, a primeira coisa que eu quero te dizer, está lá em Abacuque no capítulo 3, versículo 19, e a palavra do Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esse texto, meu irmão, é um texto que vai falar poderosamente das ferramentas para a gente lidar com essa frustração. Abacuque, o profeta, ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça. Ele começa a detalhar tudo aquilo que poderia ser um motivo de sofrimento para ele. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero aprender a lidar com a frustração, eu preciso aceitar que ela vai ser inevitável na minha vida. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que encará-la. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia a gente tem que encarar, um dia a gente tem que passar por essa batalha, um dia a gente vai ter que sofrer, um dia a gente vai chorar. Só que a nossa geração, qual que é a tendência dela? Fugir daquilo que traz desconforto. Por quê? Porque quer viver a partir do prazer. Espera aí, tem coisas na vida da gente que nós vamos ter que encarar o desconforto e até de certa forma produzir o desconforto, porque no final nós sabemos que haverá uma conquista maior. Eu vou encarar o desconforto de tentar, quantas vezes forem necessárias a prova do Enem, envelhecendo, o tempo vai passar, mas eu quero formar em medicina, eu vou passar por esse problema, por esse caminho, por esse desconforto. Aí a gente vê uma pessoa que tenta 1, 2, 3 vezes, na quarta já cria uma ansiedade absurda, entra em depressão e quer abrir mão da própria vida. Espera aí, você tentou, cada vez que você tenta, você melhora um pouquinho mais, você se torna mais resistente, você está aprendendo. Calma, continua, insista, persista. Um dia você consegue, você pode. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então aceite. Aceite que você pode se frustrar, é permitido se frustrar, é permitido ficar triste, é permitido sentir dor, isso faz parte da nossa humanidade. Não deixe o seu orgulho te abafar a ponto de achar que se você está sofrendo, você é menor, você é fraco, você é inválido, você é impotente. Não, peraí, todos nós passamos por dores, até Jesus, diante do luto, chorou. Ele não precisava ter chorado,
Mas eu creio que quando está escrito na Bíblia que Jesus, quando estava diante da notícia da morte de Lázaro, ele chorou, eu creio que era Jesus se revelando humano, nos mostrando, é permitido chorar, é permitido chorar a dor da perda, é permitido se frustrar. Só que não para por aí. E aí é a segunda coisa que eu quero te dizer. O profeta, ele começa a declarar tudo. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, uma crise na natureza, ainda que não haja fruto na videira, ou seja, não tenho mais com o que me deliciar, ainda que eu não tenha colheita, ainda que a minha economia seja abalada, as minhas finanças sejam abaladas, o profeta está falando disso, ainda que tudo dê errado. E aí é a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí está o segredo: o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça e me faz andar em lugares altos. O que é isso, meu irmão? O profeta está exultando no Senhor, diante das crises, diante das frustrações, diante das ansiedades, diante das pressões da vida, porque ele sabe que em Deus existe outra forma de viver, outra saída para aquilo que eu tenho. E é isso que eu quero te dizer. Se no primeiro momento você precisa aceitar a frustração, aceitar que você pode sentir dor, aceitar que você pode se frustrar, aceitar que você pode perder, em um segundo momento, não fique apenas na dor e na frustração, permita que Deus toque nos seus olhos, para que você enxergue a frustração de um modo diferente, de um jeito diferente, para que assim Ele te leve em lugares altos. Isso é o segredo para a gente superar, meu irmão. Eu posso olhar para as maiores dores da minha vida como uma jaula, como uma prisão, mas eu também posso olhar as maiores dores da minha vida como oportunidades de crescimento, de aprendizado. Eu posso olhar para aquilo que é impossível como algo para me paralisar, mas se eu sirvo ao Senhor, eu posso olhar para aquilo que é impossível como uma oportunidade para Deus fazer milagres. Eu posso olhar para uma crise financeira como algo que vem para mostrar, para me abalar, para dizer que eu não posso fazer nada, que eu sou incapaz, que eu sou um incompetente. Mas quando eu olho para essa mesma crise, eu olho para Deus, eu vejo, eu dependo de Deus. Se Ele é quem veste os lírios do campo, se Ele é quem alimenta os animais, as aves, se Ele é quem sustenta toda essa vida, Ele é poderoso para me sustentar, e no dia certo Ele vai trazer o que eu preciso, porque Ele é Deus, Ele é o soberano. Eu posso ficar triste, eu posso chorar, mas eu também posso chorar no colo do Pai. Eu não choro em qualquer lugar, eu choro para a pessoa certa. Eu não conto a minha dor para qualquer pessoa, eu conto para a pessoa certa, eu conto para Deus. E eu creio que Deus muda a minha visão, me mostrando que nele sempre existe um recomeço. Então, antes de abrir mão da sua vida, antes de abrir mão da sua família, creia no recomeço de Deus. Creia no recomeço de Deus. Me frustrei, Orestes, e agora o que é que eu faço? Chore a dor da frustração, mas chore aos pés do Senhor. Ele vai mudar a sua visão e te mostrar que Ele tem um propósito em cada coisa. E se você o ama e você quer viver este propósito, você vai desfrutar de uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Se coloque de pé no seu lugar, por favor, e nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nesta hora nós estamos continuando, Deus, este momento de propagar sobre a vida de tantas pessoas que têm se sentido frustradas, deprimidas, ó Deus, enfrentado, Senhor, a dor do luto, a dor da perda, a dor de uma crise financeira, a dor de uma rejeição, de um abandono, a dor, ó Deus, de uma frustração de diferentes motivos. Nós sabemos que a forma como vivemos, a cultura na qual estamos inseridos, ó Deus, nos diz que nós temos que ser fortes em todo tempo, que nós temos que buscar o prazer a qualquer custo, que nós temos que viver de uma forma tão permissiva, tão sem parâmetros, ó Pai. E isso traz como um resultado, Senhor, uma falta de firmeza, de perseverança, de força para conquistar e para avançar.
mas nós estamos aqui juntos enquanto igreja, orando por uma geração, ó Deus, para que ela abra os seus olhos e entenda que o Senhor é a nossa força. É permitido chorar, é permitido sofrer, é permitido sentir dor, é permitido ficar cansado, é permitido, Senhor, sentir tantas coisas difíceis, sim, porque até Jesus chorou. Mas nos teus braços nós encontramos descanso, nos teus braços nós encontramos amparo, nos teus braços nós encontramos um recomeço e uma nova visão, ó Deus, para começar, para recomeçar, uma nova visão, ó Deus, para olhar para a realidade ao nosso redor como uma grande oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Por isso a nossa oração nesse dia enquanto igreja, alcança todas as pessoas que estão entrando em contato com esta palavra nesta hora, e traga para eles a convicção de que o Senhor está ouvindo as suas orações, de que o Senhor está ouvindo a sua dor, e que o Senhor está mudando, ó Deus, o olhar, para que eles possam superar, resistir, permanecer e perseverar até o fim. Porque o Senhor é um Deus surpreendente. Para ti não existem impossíveis. Para ti, ó Deus, não existe nada que possa impedir. Nem a morte pode impedir o Senhor, porque tu és o Deus da vida. Por isso nesta hora nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, e ministramos ao coração de cada pessoa a vida de Deus, um novo olhar, uma nova visão. É permitido passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e com Ele nós também venceremos. Esta é a nossa oração, Senhor, em Teu nome. Amém. Amém. Aleluia.